Vasco acirra disputa com Ramon Dias em relação à quantia milionária, relação do Cruz Maltino no mercado de transferências e a ação em relação a 777 Partners. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem enfrentado uma situação bem complicada com o seu ex-treinador Ramon Dias. O clube carioca decidiu levar o caso para a justiça exigindo um valor considerável de 30 milhões de reais do técnico argentino. Esse montante está totalmente relacionado à multa que consta no contrato entre as duas partes. A história começou ainda em abril, quando Ramon Dias deixou o comando do time. Desde então, o Vasco e o treinador não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos de sua saída. O que torna a situação bem difícil e delicada é que Dias já está trabalhando em outro clube brasileiro, o Corinthians. O Vasco afirma ter provas para sustentar a sua versão dos fatos. Segundo o clube, funcionários teriam presenciado membros da comissão técnica de Ramon Dias pedindo para sair após a partida contra o Criciúma, válida pelo Campeonato Brasileiro. Esse detalhe é bem importante porque pode influenciar, claro, na decisão sobre quem deve pagar uma multa rescisória. Ainda nos últimos dias, Ramon Dias também acionou o Vasco na justiça em relação ao mesmo valor, 30 milhões de reais, que seriam cobrados do Gigante da Colina. É claro que casos como esse não são incomuns no futebol brasileiro, mas o valor envolvido chama bastante atenção. 30 milhões de reais, uma quantia bem significativa para qualquer clube, em especial o Vasco, que claro passa por um momento ainda de conturbação financeira após a saída da 777 Partners do controle do futebol da equipe. Para o Vasco, que vem enfrentando, claro, desafios econômicos nos últimos anos, isso poderia fazer uma grande diferença. Por um outro lado, Ramon Dias argumentou que a decisão foi do Vasco de demiti-lo. Se o treinador conseguir sustentar a sua versão, poderá evitar o pagamento da multa e vencer o Vasco em relação a todos esses valores que são pedidos na justiça. O Vasco que agora toma essa decisão de acionar Ramon Dias na justiça e mais anteriormente o técnico que fez o mesmo processo em relação a acionar também o Gigante da Colina. É claro que é um caso que deverá ganhar mais capítulos com o decorrer dos meses e com o torcedor estando atento a como esse desfecho se dará com o Cruz Maltino, tendo essas possibilidades nesse momento de, é claro, ter um problema ainda em vista. O Vasco já tem se movimentado nos bastidores após uma sequência de anúncios que gerou, claro, muita movimentação dos torcedores. Com a janela de transferências ainda aberta, o clube carioca tem planos ambiciosos para continuar a melhorar o seu elenco e buscar melhores resultados nesse segundo semestre. A diretoria vascaína definiu as suas prioridades e está focada em trazer novos jogadores para algumas posições específicas que já esteve elencando de maneira interna. O primeiro alvo neste momento é de um jogador que possa jogar no ataque pelos lados do campo, também conhecido como ponta. Esse tipo de atleta é, claro, muito fundamental no futebol brasileiro e principalmente no futebol moderno, pois pode criar jogadas e principalmente participar de maneira muito efetiva de criação de gols. Além do ponta, o Vasco também está de olho em um novo zagueiro. A defesa é, claro, uma parte muito crucial e essa em específica se torna ainda mais urgente. Ter opções de qualidade nessa posição podem fazer com que o Vasco possa evoluir ainda mais na sua solidez defensiva. Com mais um ou dois zagueiros, o técnico do Vasco terá bem mais alternativas para montar a sua linha defensiva. Mas é claro que o Vasco não poderá focar nessa posição apenas na quantidade de peças, mas sim na qualidade. A diretoria terá que ser bem assertiva em relação ao acerto dessas contratações para esse setor de defesa, com o Cruz Maltino buscando sim algumas peças para sua zaga. É interessante que o clube já tem em vista essas duas posições como necessárias de mais urgência, mas também não visualiza como, por exemplo, o setor de meio de campo como uma prioridade. A questão dos volantes,
o Cruz Maltino entende de maneira interna que está bem servido com as opções que tem atualmente em seu plantel durante 2024. Mas claro, isso pode indicar que a diretoria pode ou não mudar de ideia, mas de maneira inicial o Cruz Maltino não pretende contratar para o meio de campo. O Vasco deve obter um acordo com o Botafogo para o uso do estádio Newton Santos no clássico contra o Fluminense. As conversas estão avançando de uma maneira positiva e claro é que após alguns retrucas em relação ao Botafogo e também ao Vasco na busca por principalmente conseguir um acordo para que o Cruz Maltino pudesse atuar nessa partida, é também visível que nesse momento se haja de uma maneira bem mais positiva as possibilidades para jogar no Engenhão. O Vasco terá assim que buscar esse acordo com a equipe do Botafogo de uma maneira mais definitiva para que nesse clássico contra o Fluminense possa atuar como mandante jogando no Newton Santos. Os torcedores e também os dirigentes estão bem atentos aos desdobramentos desta situação que tem sido muito falada já nos últimos dias. Após suspender a ação na justiça, o Vasco e as 77 Partners interromperam o processo de 90 dias de arbitragem conduzido pela FGV. Essa decisão atende também aos interesses da ICAP e do Vasco, que buscam uma solução rápida para vender parte do futebol do clube. O objetivo é reduzir o prejuízo da seguradora. De maneira inicial, a 777 pedia cerca de 120 milhões de dólares, mais um complemento do contrato, totalizando cerca de 1 bilhão de reais. Agora a expectativa é de que essa venda possa ocorrer por um valor mais baixo, de acordo com as condições atuais do mercado. A diretoria do Vasco afirma que já existem alguns interessados tanto no Brasil quanto no exterior e considera que o movimento inicial da ação contra a 777 foi positivo para chegar ao estágio atual das negociações. Essa pausa na disputa judicial é significativa por vários motivos e tem demonstrado principalmente que as duas partes estão sim dispostas a negociar. Outro ponto também interessante é que mostra que isso pode ajudar a atrair novos potenciais compradores para o futebol do Vasco, com essa suspensão que se torna crucial, pois proporciona mais tempo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.